Oi, tudo bem contigo? Mais um vídeo aqui dessa série de vídeos que estamos fazendo sobre o livro. Mostra o livro aí, pastora. As 5 linguagens do perdão. E hoje nós vamos falar sobre capítulo 2, a primeira linguagem. que é a primeira linguagem do amor. Do amor, não. Do perdão. Que é o mesmo autor do livro As 5 Linguagens do Amor. Tá, é o capítulo 2, que é Sinto Muito, manifestação de arrependimento, que é a primeira linguagem do amor. Então, resumidamente, que nem a gente falou, a gente vai resumir, a gente não vai ficar lendo o livro e dando detalhes do livro, que a gente tá aqui querendo facilitar. E eu e o pastor, a gente tava conversando que essa é uma das linguagens mais difíceis de entender. Eu demorei bastante tempo para conseguir entender ela, né, na sua totalidade, o que é de fato, né, ela, porque ela é bem complexa, digamos assim. Eu vejo assim, ó, que conforme a gente vai lendo o livro, a gente se identifica com todas as linguagens, assim como acontece nas 5 linguagens do amor. Por quê? O autor explica que todos nós temos um pouco de todas as linguagens, mas a gente tem a linguagem principal, que é a primordial, que é a mais importante para nós. E se tratando de perdão, como uma questão de restabelecer um relacionamento, de reconciliação, é muito importante que a gente saiba qual é a nossa linguagem para a gente poder comunicar para os nossos familiares. E é muito importante que a gente saiba a linguagem daquela pessoa que a gente precisa fazer o pedido de perdão. Então, por isso que a gente, insiste tanto que vocês leiam o livro, porque o livro ele vai trazer uma identificação, né? No livro tem muitos exemplos, então tu vai lendo os exemplos, tu vai se identificando com a situação e vai pensando, será que nessa situação eu também reagiria dessa forma? Será que não? Então não se precipite quando você começar a ler, a minha linguagem é essa. Porque vai chegar lá em outra e tu vai ver que pode ser outra. Aí tu vai dizer, é essa. Aí tu vai depois dizer, é essa. Não, é normal, que a linguagem, as 5 linguagens do amor é assim também, né? Porque a gente se sente amado de várias formas, mas a gente tem uma linguagem principal e o pedido de perdão é exatamente igual. Então, leia com o coração aberto, pensando, pode ser que seja essa, mas vamos ler os outros para ver, né? E não deixem de fazer no final ali do livro, tem o questionário, porque daí no questionário vocês vão tirar 100% da dúvida. Eu, quando fiz o questionário, me deu 100% a minha linguagem, que eu já sabia qual que era. Então, com certeza, para vocês vão, talvez não dê lá 100%, mas vocês vão entender de fato qual é a linguagem primordial de vocês, para que vocês possam facilitar os relacionamentos de vocês. Certo? Certo. Então, a primeira linguagem é Sinto Muito, manifestação de arrependimento. Então, o que a gente entendeu desse capítulo? A manifestação de arrependimento, a pessoa que tem essa linguagem, ela precisa que a outra pessoa expresse que está chateada, que está magoada, que está ferida por ter feito mal para outra pessoa. É uma linguagem que envolve muito fortemente uma questão emocional, né? É uma linguagem totalmente ligada às emoções. Então, a pessoa que vai pedir perdão para a pessoa que tem essa linguagem precisa expressar não só sinto muito, né, que nem aqui fala, que é manifestação de arrependimento, sinto muito. Então, precisa ver o sinto muito, a pessoa precisa dizer sinto muito, não adianta a pessoa expressar de outras formas, né, como a gente vai falar aqui, e não dizer o sinto muito. Então, a pessoa precisa dizer o sinto muito, a outra precisa ouvir o sinto muito, mas tem outras coisas que englobam. Então, não é só dizer o sinto muito, mas tu precisa expressar. Então, a pessoa que vai fazer esse pedido, para quem tem essa linguagem, precisa estar consciente de várias coisas. Primeiro, ela precisa expressar o arrependimento com o sinto muito, precisa expressar verbalmente. O que é expressar verbalmente? Eu te feri, sei que eu te fiz isso, aquilo outro, te causei. Porque não é só dizer o que eu fiz pra ti, mas é o que eu causei em ti. Qual é a dor que tu tá sentindo? Eu reconheço essa dor que tu está sentindo. Então, eu sei que eu te feri com o que eu falei, com o que eu disse. Sei que tu se sentiu magoada, se sentiu inútil,
lembrou do que a tua mãe fez no passado e isso mexeu numa ferida passada, esteja lá o que for, que o erro que tu cometeu contra essa pessoa que tem essa linguagem possa ter causado nessa pessoa. Então tu tem que expressar que tu é consciente do dano que foi causado emocionalmente naquela pessoa. Então não é só dizer do dano, né, físico, né, eu tive que, vamos supor, o pastor se atrasou, tá? E aí eu vou ter que ir lá, e daí o pastor se atrasou, e daí o que aconteceu comigo é que eu fiquei esperando ele. Então eu perdi meu tempo, porque ele se atrasou. Então eu tinha um outro compromisso depois, eu tive que remarcar, enfim. Então qual é o dano que o pastor causou pra mim? Além do estresse, além da irritação por estar aguardando a pessoa, mas eu perdi o meu tempo, ele me fez de boba, me fez esperar, entendeu? Então é falar, né, essas comunicar coisas. Essas coisas. Pontuar Verbalmente, coisa por coisa que tu sabe que tu fez. Me desculpa porque eu cheguei atrasado e chegando atrasado eu te causei um estresse, eu fiz tu ficar preocupado, eu atrasei o teu próximo compromisso, eu fiz tu ter que se incomodar com o teu cliente ou com né, com a pessoa com que enfim, que tu teve que adiar o compromisso, etc, etc, etc. Então tem que pontuar coisa por coisa, ponto por ponto, o porquê que tu entende que ofendeu emocionalmente, qual é o dano, a expressão do dano que tu causou pra aquela pessoa. E não para por aí, porque além de tu falar essas coisas, expressar verbalmente, também tu deve expressar com a tua linguagem corporal, porque a pessoa precisa ver que há um acordo entre o que tu fala e a tua linguagem do teu corpo. Não adianta só falar... errei, não, tu tem que expressar. Então, quando envolve sentimento, que essa é uma linguagem que ela é muito emocional, não é totalmente ligada às emoções, porque todas são, né? Porque a gente tá falando de erros cometidos contra nós. Perdão. Sobre perdão. Então, a expressão do arrependimento, ela precisa ser expressada verbalmente, fisicamente e nas outras áreas aqui que ele vai pontuando também. Então, é muito importante que haja coerência com o que tu fala e com a forma com que tu se expressa, né? Então, aqui ele vai dando dicas de como se expressar, né? A gente não vai entrar nisso, que daí é para vocês lerem, né? A gente só tá ajudando a facilitar o entendimento. Então, ele fala até como detalhar as coisas, isso, né? Ele explica todo final de capítulo ele fala como que tu pode fazer o pedido de perdão de uma forma completa, tá? Mas é interessante entender, o que a gente quer que vocês entendam qual é a base desse, é expressar o arrependimento, falando eu sinto muito, mas expressar o quanto tu sente, porque é uma resposta mais emocional, é ligada ao emocional. Então a expressão, se tu não expressar o arrependimento da forma completa, a pessoa não vai entender que tu está sendo sincero, porque a pessoa precisa se conectar emocionalmente com o que está sendo falado. Então, expressar verbalmente, expressar com a linguagem corporal e expressar em detalhes o porquê tu está pedindo perdão, né? Que é porque eu te amo, porque eu quero continuar o meu relacionamento contigo, porque eu não quero que a nossa amizade seja perdida, porque tu é uma pessoa muito importante para mim, por quê? Então, são 3 pontos principais que precisam redigir esse diálogo e o expressar o porquê. Redigir, hein? Expressar o porquê é uma das coisas muito importantes, né? Então, dizer o quanto essa pessoa é importante para ti. Porque essas 3 coisas, elas são totalmente ligadas ao emocional. Então, a pessoa precisa se conectar. Saúde. Precisa se conectar contigo de todas as formas. Então, a expressão do pedido de perdão precisa se concentrar em 2 coisas. A primeira coisa é a solução do problema causado, tá? Então tu tem que dizer, o que eu posso fazer para solucionar o que eu te causei, que a gente já tinha falado no vídeo anterior, né? Uhum. E na manifestação da solidariedade, que tu sabe o quanto aquela pessoa foi ferida e foi prejudicada
com aquilo que tu fez. Então, o mais importante dessa linguagem, não só expressar verbalmente, expressar com a linguagem corporal e expressar o porquê, os porquês, né, que tu quer se reconciliar, é mostrar uma conexão emocional. Mostrar que tu está ferido, tu está magoado, tu está sentindo por ter prejudicado essa pessoa. Essa pessoa precisa ler em ti de alguma forma, seja de qualquer uma dessas expressões, que tu está profundamente ferido e machucado por ter ferido e machucado ela também. E é isso. Acho que esse é o resumo dessa linguagem. Por favor, gente, não deixem de ler, porque o ler vai ajudar vocês a compreender melhor e os exemplos ajudam muito a gente visualizar a situação e se colocar na situação. E é muito interessante, eu quero só pontuar duas coisas que, ao ler aqui, eu anotei, que é impossível a gente corrigir um erro sem assumir a responsabilidade. Então, principalmente nessa linguagem, nós precisamos assumir a responsabilidade. Porque se tu chegar lá dando desculpa ou colocando ou dividindo a culpa com a outra pessoa, em vez de tu conseguir se reconciliar, tu vai na realidade criar mais um novo atrito e vai dificultar mais o processo ainda. Então, toda vez o autor... se tu tá indo pra pedir perdão, tu não tá indo pra acusar. Tu não tá indo pra dizer que a outra pessoa também tem uma parcela de culpa, né? Mais adiante ele fala no livro que quando tu abre um ambiente de perdão, vamos supor que houve uma ofensa mútua, quando tu vai pedir perdão e confessa e se humilha para aquela pessoa pedindo perdão e mostra que tu realmente quer restabelecer aquele relacionamento, a própria pessoa vai automaticamente analisar o seu senso de moral e pensar, será que eu tive uma parcela de culpa? Será que eu também preciso pedir perdão? Então, normalmente, isso acontece. O pedido de perdão facilita um ambiente de perdão, mas a gente nunca pode ir pedir perdão para outra pessoa para induzir, com a intenção de induzir a outra pessoa a nos pedir perdão. Então, tipo assim, eu tô indo pedir perdão porque eu quero restabelecer o meu laço contigo e eu quero reparar o dano que eu causei pra ti. Não pode usar o perdão como uma estratégia de manipulação. É tipo assim, mas a pessoa não me pediu perdão, ela também me magoou. Aí é essa pessoa com Deus, a tua parte tu fez pra restabelecer, né? E é muito interessante, só pra finalizar a minha parte, a questão das linguagens do perdão, que o autor coloca muito claro, que fala que é tão importante compreender isso, porque ela é o que ajuda no processo da restauração. Então, se você tem dificuldades na sua vida de restaurar relacionamentos, você tem coisas, a linguagem do perdão da pessoa que você teve uma ruptura no seu relacionamento, é muito interessante você descobrir a linguagem dela, observar para que você consiga se comunicar com ela para restaurar aí o relacionamento que você tinha com ela, para voltar as coisas a um estado novamente de vínculo, de laços de amizade, de romance, de qualquer outra coisa. E é isso, encerramos por aqui. Então esse foi o segundo vídeo, a primeira linguagem foi que a gente falou hoje, e no próximo vídeo então a segunda linguagem do livro que você é motivado a comprar, que é As 5 Linguagens do Perdão. A comprar não, né? Pode pedir emprestado. Pode pedir emprestado também e tudo mais. Então tá, é isso, Até gente. o próximo. Até mais. Tchau.